Gostaria de saudar os irmãos, cumprimentando-os com a graça e a paz maravilhosa do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Para mim é um privilégio estar aqui hoje, apesar de que eu sou filho dessa casa. A ocasião de hoje, Gilberto, me faz lembrar 50 anos atrás, quando eu fui ungido aqui nesse mesmo lugar que você vai ser ungido hoje. Também, cadê o pastor Anderson? Cadê o Anderson? Está lá. Eu não vi a sua careca, por isso que eu não tenho reconhecido. O Anderson também, antes do final do ano, vai ajoelhar aqui e nós vamos impor as mãos nele. É um privilégio, irmãos, estar aqui, um privilégio de ter conhecido o pastor Gilberto, sua família, temos acompanhado agora de perto nesses últimos tempos. Oramos muito agora enquanto você esteve lá na Venezuela, fazendo um trabalho que muita gente não teria condições de fazer, mas Deus mandou você lá. Muito obrigado ao nosso Deus por tudo que Ele tem feito em nosso meio. E eu vim aqui hoje para trazer uma palavra. Fui incumbido pelo nosso pastor-chefe, o pastor Alexandre. Quem tem chefe é índio e mineiro, né? Eu brinco, mas eu me sinto lisonjeado porque pouquíssimas vezes eu tive a oportunidade de pregar um sermão como esse. Já ordenei alguns pastores no meu ministério, mas quando você ordena, a igreja determina, sempre vem um pregador de fora, alguém que venha trazer a palavra. E eu fiquei muito honrado quando o pastor Alexandre pediu para eu trazer esta palavra nesta noite. Pastores segundo o coração de Deus. Jeremias 3,15 é o texto que envolve essa palavra, mas tem muitos textos que eu vou citar e alguns eu vou ler para mostrar realmente o que é ser um pastor segundo o coração de Deus. Jeremias 3,15 diz assim: e vos darei pastores segundo o meu coração, que vos apacentem com ciência e com inteligência. Amém? Vamos todos juntos ler esse versículo novamente? Darei a vocês pastores segundo o meu coração, que os apacentem com conhecimento e com inteligência. Amém. Esse sermão poderia ser um sermão a respeito das características do pastor. Conforme Paulo escreve lá, 1 Timóteo 3, de 1 a 7, tem uma lista longa. Marido de uma só mulher, não beberrão, que seja exemplo. Tem tudo aquilo que nós já sabemos, é só você ler ali 1 Timóteo capítulo 3, de 1 a 7. Esse sermão poderia ser um sermão sobre as características do pastor, mas também, esse sermão também poderia ser a respeito da responsabilidade do pastor como um profeta de Deus. Na verdade, o pastor, aquele que está no púlpito, que abre a palavra e transmite para o povo, ou aquele que está no seu trabalho de pastoreio junto com as ovelhas, e quando dá uma palavra de consolação, uma palavra de reprimenda, um conselho, enfim, quando ele está tratando com alguém, ele ali é um profeta. Ele está trazendo a palavra de Deus. O pastor, nós poderíamos falar aqui sobre isso, sobre a responsabilidade dele como profeta de Deus, que tem a responsabilidade de pregar a palavra. Isso está lá em Ezequiel 3,18. Mas esse sermão poderia ainda ser a respeito dos dissabores e decepções que o pastor encontra no exercício do seu ministério. 1 Coríntios 3, de 1 a 9, Paulo cita isso e ele faz uma
um fechamento dizendo que nós, pastores, somos cooperadores de Deus. Mas eu gostaria de falar hoje, não sobre essas coisas, mas sobre o privilégio de ser pastor segundo o coração de Deus. Privilégio duplo. Privilégio de ter sido alvo da salvação. Acho que você nunca se esquece do dia que você encontrou-se com Jesus. Eu não me esqueço. Eu estava naquela galeria, com 14 anos de idade, 60 anos atrás. Entreguei meu coração para Jesus ali. Privilégio duplo. Por ter sido alvo da salvação e por ter sido escolhido, separado por Deus para ser seu ministro na terra. Nós, pastores, somos ministros de Deus porque nós ministramos a palavra dele. O texto de Jeremias que nós lemos faz parte de uma promessa de Deus de levantar homens que pudessem, com sua pregação, reverter o quadro caótico, o quadro daquele povo que estava numa situação de pecado, de distanciamento de Deus, e se compararmos com os nossos dias, talvez estejamos em dias piores do que aqueles lá de trás, quando Jeremias proclamou essa palavra. O privilégio de ser um pastor, segundo o coração de Deus, deve fazer com que aquele, ou que nós, que fomos escolhidos, ou que é escolhido, tenha perfeita e completa consciência desta posição. Eu sou alguém escolhido por Deus. É uma honra, é uma responsabilidade. A gente treme. Muitas vezes eu tremi. Muitas vezes eu fiquei sobrecarregado. Eu acho que qualquer pastor que está aqui, que leva o ministério a sério, passa por isso. Vejamos o que a palavra de Deus, então, nos fala a esse respeito. Pastores segundo o coração de Deus são aqueles que têm prestem atenção, profunda percepção de Deus e da majestade de Deus. Isaías 6, de 1 a 8. Aqui nós temos um texto clássico, quando Isaías é levado, arrebatado, ele tem a visão do trono de Deus, os anjos cantando, santo, 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 mas o Senhor buscando alguém e leva Isaías para lá. O ministro, o pastor, precisa saber quem é o seu Senhor, precisa saber quem é esse Deus que ele serve. Ser pastor não é uma profissão. Ser pastor é uma missão. É uma responsabilidade diferente. Você, às vezes, não vai ter dificuldades terríveis que você não tem com quem falar, a não ser com ele, e ele vai falar com você. O ministro, o pastor, precisa saber quem é o Senhor que o fez, o Senhor que o redimiu, o Senhor que o chamou, o Senhor que equipa-o com os seus dons, o Senhor que o usa para a sua glória. Eu vejo hoje muitos pastores errando aqui. Desculpe, não estou fazendo analogia, nem comparando, nem acusando ninguém, mas a verdade é que muitos buscam a sua própria glória, e Deus fala que Ele não divide a glória dele com ninguém. Por isso, nós temos que conhecer, você tem que ter percepção de Deus, da majestade de Deus. Eu costumo dizer, quando a gente vem à igreja, você tem que pôr a melhor roupa que você tem. Você tem que pôr a melhor roupa que você tem, que você pode ter. Duvido que você, de bermuda, de chinelo havaiana, camiseta regata, consiga subir a rampa do Palácio do Planalto, que é onde vive o nosso presidente. Duvido que você chegue a dar um passo ali, porque os soldados vão te tirar, porque você não vai estar adequado para subir ali. Quanto mais na igreja, quanto mais na presença do Senhor. Então, irmãos, para nós
ministros, para nós ministrarmos aos homens, é necessário que a ministração seja diante de Deus e nós temos que estar na posição certa diante de Deus. Não tomarmos a posição dele para sermos Deus. Jesus, quando estava na cruz, Paulo fala lá em Filipenses, Jesus não teve por usurpação ser igual a Deus. E ele era Deus. Mas humilhou-se a si mesmo até a morte e morte de cruz, que era a pior que tinha naquela época. Para nós ministrarmos aos homens, é necessário que a nossa ministração, que o pastor que ministra, ministre diante de Deus. E como Paulo, nós devemos ser pastores comprometidos com a profundidade de Deus, ao ponto de nós podermos dizer o que o apóstolo falou. Ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os teus juízos, e quão inescrutáveis são os seus caminhos. Romanos 11:33. Homens que sabem o quanto vale a comunhão diária com o Senhor, através da palavra da oração. Este é um homem escolhido por Deus para ser seu pastor, aqui na terra. Homens que sabem que a mais alta ciência, a mais elevada especulação, tecnologia, a mais poderosa filosofia que possa prender a atenção de um filho de Deus é o nome, é a natureza, é a pessoa, é a obra, são as ações e a existência do grande Deus a quem nós chamamos de Pai. É este Deus que a gente representa. Pastores segundo o coração de Deus são aqueles que têm uma profunda percepção de Deus e da sua majestade, mas também são aqueles que têm consciência amadurecida da sua condição diante do Senhor e da obra que tem que realizar. Voltando à experiência de Isaías, do capítulo 6, quando ele disse, então disse eu, ai de mim, estou perdido porque sou um homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Impressionante como é que ele se sentiu naquela hora. O profeta Jeremias, quando da sua chamada diz, então lhe disse eu, Senhor Deus, eis que eu não sei falar, porque não passo de uma criança. Mas o Senhor me disse, não digas não passo de ser uma criança, porque a todos a quem eu te enviar, irás, e tudo o que eu te mandar, falarás. Por isso o pastor é um profeta de Deus. Jeremias 1:6-7. Moisés, o grande líder, teve uma percepção semelhante. Então disse Moisés a Deus, quem sou eu, Senhor, para ir a Faraó e tirar do Egito os filhos de Israel? Deus lhe respondeu, eu serei contigo. Irmão Gilberto, Deus será contigo todos os minutos da sua vida, até o último fôlego da sua vida. Eu serei contigo, e este será o sinal de que eu te enviei. Depois de haveres tirado o povo do Egito, servireis a Deus nesse deserto. E aí então tem aquela célebre frase no versículo 14 do capítulo 3 de Êxodo. Diga que foi eu sou que te enviou. O eu sou o caminho, o eu sou a verdade, o eu sou a vida, o eu sou a porta, o eu sou o pastor, eu sou aquele que dá água viva. Este eu sou é que está te dando o poder desde quando ele te chamou. E hoje se configura para que fique bem claro que você é um homem separado. Isto foi o que Paulo expressou em 2 Coríntios 3:4-6. E é por intermédio de Cristo, diz a palavra, que temos tal confiança em Deus. Não que por nós mesmos sejamos capazes, nós não somos capazes de nada, irmãos.
que sejamos capazes de pensar alguma coisa como se partisse de nós. Pelo contrário, a nossa suficiência vem de Deus. Posso ouvir um amém? A nossa suficiência vem de Deus, o qual nos habilitou para sermos ministros de uma nova aliança, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. Em 1978, 16 de dezembro, eu preguei um sermão na primeira igreja batista de São Paulo, por ocasião da minha formatura na faculdade teológica. Fui orador da turma. Entramos 5 anos antes, 46, e saíram 23. E a minha pregação naquela noite foi baseada no texto de 1 Coríntios 2:4. A minha palavra não consistiu em demonstração de palavras de poder, mas sim pelo poder do Espírito de Deus que estava sobre mim. Então, que você não pregue com a tua voz apenas a palavra que sai do teu coração por ser de você, mas faça isso sempre embasado de que o Espírito de Deus te conduz. A minha palavra não consistiu em palavras persuasivas, mas consistiu em palavras de demonstração de poder e de Espírito. 1 Coríntios 2:4. Tem um autor chamado Richard Baxter. Ele tem um livro que se chama O Pastor Aprovado. E tem um capítulo naquele livro chamado assim, Cuidando de Nós Mesmos. E ele declara, somos exortados a olhar por nós mesmos, para não suceder estarmos vazios da divina graça salvadora que estamos oferecendo a outros, porquanto é possível oferecermos esta graça a outros e, todavia, estarmos alheios às operações eficazes do Evangelho que nós pregamos. Em outras palavras, ele está dizendo assim que nós temos que estar cheios de Deus para falar de Deus para as pessoas. Eu só posso dar paz, levar paz para alguém se eu tiver paz. Eu não posso pregar a paz se eu não tenho paz. Somos exortados, irmãos, a olhar por nós mesmos, para não suceder que convivamos com os mesmos pecados contra os quais nós atacamos do nosso púlpito, ou das visitas, ou das orientações, ou dos aconselhamentos. Precisamos olhar por nós mesmos, para que não estejamos despreparados para as grandes tarefas que temos de levar a cabo. Nós temos que trabalhar com pessoas desorientadas, muitas vezes, que precisam de um norte, precisam de uma direção. E se buscam o pastor, a igreja, nós temos que ter essa direção para mostrar para eles. Precisamos ser homens que olhem por si mesmos, para não virem a ser exemplos de doutrina contraditória. Homens que tomam cuidado para não desfazerem com as suas vidas e o que pregam com suas línguas. Assim é que uma palavra arrogante, grosseira, insolente, ou uma discussão desnecessária, ou um ato de cobiça pode cortar a garganta de muitos sermões. Há muitos olhos que nos observam. E tem um que não para nenhum minuto do dia. 24 horas por dia, 7 dias na semana, a vida toda, tem um que não para de nos olhar. É o inimigo das nossas almas. Sempre vai procurar um jeito de provocar você, de te tirar do caminho que Deus te colocou, de fazer você errar ao orientar as pessoas de maneira errada. Pastores segundo o coração de Deus são aqueles que têm uma consciência amadurecida da sua condição diante do Senhor e da obra que tem que realizar. Guardem bem isso. Pastores segundo o coração de Deus vivem o que pregam e pregam o que vivem. Amém? Pastores segundo o coração de Deus são aqueles, então, que desejam gastar-se
na proclamação do evangelho bíblico, dispostos a pagarem um preço. Quando você saiu daqui para ir para a Venezuela, eu te falei, você vai sentir um cheirinho ali esquisito, não vai? E sentiu. Cheiro da morte. Nós temos que estar preparados e dispostos a pagarmos o preço. Vamos olhar para a vida de Paulo. Primeiro, o que ele diz aos romanos? Porque não me envergonho do evangelho de Cristo. Se tem um pastor que se envergonha do evangelho, não é pastor. Segundo, o seu testemunho aos coríntios. Ele disse assim, sempre os coríntios, né? Eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, não o fiz com ostentação de linguagem ou de sabedoria, porque decidi nada saber entre vós, senão a Jesus Cristo, a este crucificado, e foi em fraqueza, temor e grande tremor que eu estive entre vós. 1 Coríntios 2, de 1 a 3. Terceiro, pastores de Éfeso, Atos 20, 17 a 24. Paulo fala assim, de Mileto mandou a Éfeso chamar os anciãos da igreja, e logo que chegaram junto dele, disse-lhes, vós bem sabeis, desde o primeiro dia em que entrei na Ásia, como em todo o tempo me portei no meio de vós, servindo ao Senhor com toda humildade, com muitas lágrimas e tentações. Tudo isso você vai passar. Que pelas ciladas dos judeus me sobrevieram, como nada que útil seja, deixei de vos anunciar. Como nada de útil seja, deixei de vos anunciar e ensinar publicamente pelas casas, testificando tanto aos judeus como aos gregos a conversão a Deus e a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. Agora eis que, ligado eu pelo Espírito, vou para Jerusalém, não sabendo o que vai me acontecer, sabendo que há que lá algo vai acontecer, sabendo que o Espírito Santo, de cidade em cidade, me revela, dizendo que me esperam prisões, tribulações, problemas, mas em nada ponho a minha vida por preciosa, contanto que cumpra com alegria a minha carreira e o ministério que eu recebi do Senhor Jesus, para dar testemunho do Evangelho da graça de Deus. Ele dizia assim, porque para mim o viver é Cristo e a morte é o ganho. Cristo é a minha vida, a morte é o meu lucro. Anuncia a palavra a tempo e fora de tempo, porque Cristo é a tua vida. E a morte, se tivermos que passar por ela por causa disso, não há problema, é o nosso lucro. Quarto, Paulo testemunha para Timóteo, um jovem pastor. 2 Timóteo 4, 7 a 8. Ele fala assim, eu acho que eu estou chegando nessa parte aqui, não sei ainda, talvez estou perto disso aqui. Combati o bom combate. Acabei a carreira. Guardei a fé. Desde agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia. E não somente a mim, mas também a todos os que amarem a sua vida, sua vinda. Eu acho que eu estou chegando lá, pastor. Ainda não acabou, mas 50 anos de ministério nas costas já me permite dizer alguma coisa assim. Espero ter mais alguns anos pela frente. Espero que você chegue a 50 anos de pastorado. Se Jesus não voltar antes, né? Que ele fala aqui, até amarem a sua vinda. Olhemos também para a vida de João Batista, que apontou para Jesus e disse, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João 1, 29. E o mesmo João fala em Mateus 3, 1 a 11, sobre a natureza perversa do ser humano, dos males, do pecado, e conclama cada um que ouvia sua palavra a produzir frutos dignos de arrependimento.
Semana passada nós entregamos uma arvorezinha para as mulheres da igreja. Devia ter entregado para os homens também. Porque eu tive uma ideia ali que eu acho que é boa. São os frutos do Espírito, conforme Gálatas. Vou sentar um pouquinho que meu joelho começou a pedir água aqui agora. Não, água não. Está pedindo trégua. Foi distribuída uma arvorezinha com o título embaixo, Frutos do Espírito. E na minha casa aquilo foi comentário. Minha filha mostrando para o marido dela, minhas meninas. Falei, vou dar uma ideia. Pintinho o caule de marrom, depois pinte as folhinhas de verde. E o fruto do Espírito que você tem, pinta de amarelo, porque já está maduro. E se não tem outro, deixa verdinho mesmo lá. E se preocupa. Aí começaram lá. Longanimidade. Será que eu tenho longanimidade? O marido da minha filha falou assim, não, você não tem longanimidade. João Batista, ele ensinou o povo a produzir frutos dignos de arrependimento. E ele também denunciou o pecado de Herodes. Imagina chegar na cara do rei e falar assim, eu fico imaginando hoje, se a gente tivesse poder de fazer uma coisa dessa, o que aconteceria conosco? Talvez o que aconteceu com ele. Assim, pois, com muitas outras exortações, anunciava o evangelho ao povo, mas Herodes, o tetrarca, sendo repreendido por ele por causa de Herodias, mulher do irmão de Herodes, cunhada dele, e por todas as maldades que o mesmo Herodes havia feito, acrescentou ainda sobre todas as de lançar João no cárcere. G.C. Riley, ele diz assim, comentando o texto sobre o ministério de João Batista, quando ele havia denunciado Herodes por pecado de adultério, esse autor ele diz assim, quão amargamente as pessoas odeiam um pregador que repreende quando elas estão resolvidas a não abandonar os seus pecados. Eu tenho encontrado assim gente na minha vida, no meu ministério, e você vai encontrar também, se já não encontrou. O profeta Elias foi chamado de perturbador de Israel. Já pensou, pastor Gilberto começa a fazer esse trabalho que a gente tinha falado aqui com a molecada, futebol, então, começa a andar em Osasco e começa as coisas a mudar, e começa lá, o perturbador de Osasco, ali, o perturbador. Já pensou? Seria uma glória, né? Para o Gilberto. O profeta Miqueias foi odiado por Acabe, porque conforme o monarca alegou, nunca você profetizou coisas boas a meu respeito, só coisas ruins. Será que tem pastores hoje que se submetem a venderem bênçãos? A receber dinheiro, propina, para dar uma bênção para alguém? Espero que não. Jamais deveríamos nos sentir surpresos ao ouvir pessoas fiéis ou pessoas ao ouvir os fiéis ministros do Evangelho sendo caluniados, ultrajados e odiados. Ao invés disso, é preciso lembrar que eles foram consagrados ao ministério para testemunhar contra o pecado, contra o mundo, contra o diabo, e que, se forem fiéis, não poderão evitar gerar ofensa. Sempre vai ter pedras e espinhos no nosso caminho. Não é uma honra verdadeira para um ministro do Evangelho quando todos pensam bem dele. Esse cara é muito bom, esse pastor é um pregador. Nossa! Muita gente faz isso hoje pela internet. Olha, esse pastor prega. Quantas pessoas me mandam lá, ouça, olha que palavra boa. Mas você conhece a vida dele? Você sabe se ele vive aquilo mesmo? Não é uma honra verdadeira para um ministro do Evangelho quando todos pensam bem dele. Aquelas palavras de nosso Senhor Jesus Cristo nem sempre são suficientemente levadas em conta. Ai de vós,
quando todos os homens falarem bem de vós, porque assim faziam os pais aos falsos profetas. Lucas 6, 26. Pastores segundo o coração de Deus são aqueles que desejam gastarem-se na proclamação do evangelho bíblico, dispostos a pagarem o preço. O pastor tem o privilégio de pagar um alto preço na sua vida para ser um arauto do Senhor. E quero concluir com algumas exortações. Quase que eu imitei umas exortações, né? Que sejamos pastores, irmãos. Vocês que são pastores, que estão aqui, aqueles que um dia vão ser, estou vendo um que está sentado por aí, me trouxe água agora aqui, que é o Paulinho. No ano que vem vai ser ordenado também. Que sejamos pastores segundo o coração de Deus, vivendo a excelência do ministério neste tempo em que ser pastor, preste atenção, neste tempo em que ser pastor é sinônimo de esperteza, mercantilismo, soberba, autossuficiência, política baixa, disputa de poder, mentira, hipocrisia, autoapacentamento, levar e tirar a vantagem de tudo, ser avarento e egoísta. Você já deve ter visto pastores assim. Há homens que envergonham o ministério pastoral. Seriam estes homens pastores? Que sejamos nós, pastores, segundo o coração de Deus, como foi Jeremias e outros maravilhosos homens de Deus, Paulo, o Timóteo, Silas, tantos outros, Áquila, tantos outros. Pastores que possuem uma profunda percepção de Deus, da sua majestade, porque vivem diariamente em comunhão com Ele. Pastores que têm consciência da sua própria condição de inadequação, inabilidade e limitações a partir de si mesmos e diante da extraordinária obra que tem para realizar. A gente se sente fraco, a gente se assusta. Pastores que estão prontos a gastarem a si mesmos no combate das almas, na pregação do evangelho bíblico, que glorifica e exalta a Deus. Sejamos pastores que influenciem as pessoas a seguirem o caminho do Senhor, mas sejamos pastores que não se preocupam com likes. Sabe o que é o like? Dá o like lá na... Ou uma projeção midiática. O pastor tem que se considerar o servo inútil. Por mais que ele faça, ele tem que se considerar o servo inútil. Sejamos pastores que permitem que o Senhor seja exaltado através da nossa vida. Nos diminuamos e sejamos humildes diante de Deus e dos homens, porque o Senhor um dia nos exaltará. A Ele, ao nosso Deus, sejam a glória, a honra, o louvor, o domínio, a majestade e a sublimidade pelos séculos dos séculos. E posso ouvir um amém dos irmãos? Amém. Deus abençoe, pastor Gilberto. Se você puder vir aqui, eu vou te dar um presente. Só o pastor Alexandre que viu. Aqui está o sermão de hoje. Pastores segundo o coração de Deus. Tive cuidado de imprimir tudo. E está aqui, para você guardar e usá-lo quando precisar. Deus abençoe. Deus abençoe. Deus abençoe.